Boa tarde para todos. Estamos aqui no 14º episódio do Escutar Pode e estamos com uma visita muito ilustre, né, que veio direto de Manaus, uma amiga do coração que a gente se conheceu na época do doutorado em São Paulo, se chama Gabriela Ivo, né? E o nosso episódio de hoje trouxe um tema muito importante que vai ser muito satisfatório a gente conversar e trocar figurinhas sobre ele. E aí o tema é: meu filho começou a usar aparelho auditivo, o que vem agora, né? Existem diretrizes que a gente tem que seguir como profissionais, mas uma linha do tempo para passar para os pacientes. Então, muito obrigada, Gabi. A gente está muito feliz de te receber aqui. Imagina, eu que agradeço o convite. Eu falo assim que fazia mais de 10 anos que eu não via vocês. A gente se fala pela internet, uma curte foto da outra, mas vivemos aí um tempo gostoso juntas em São Paulo. Natália, Isabela, Dani, a gente acaba que se encontra mais, né? Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando do que a gente gosta, né? Que não deixa de ser diagnóstico e reabilitação auditiva em crianças. É uma honra, Gabi, ter você aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar o convite. Você faz parte de momentos muito importantes da minha carreira profissional e da minha vida também, né? Porque vivemos juntas uma grande família em São Paulo. Então, ter você aqui agora e a gente podendo falar um pouquinho sobre tudo que a gente viveu e vive ainda no nosso trabalho é muito importante. Muito obrigada. Queria te agradecer. Talvez você não saiba, mas você faz parte da minha história também, porque eu aprendi muito com você, com as meninas, né? Então, na nossa formação médica, né, é difícil a gente ter o aprendizado da audiologia, da eletrofisiologia, né? E eu me lembro, acho que num dos primeiros EIAs que eu fui, eu me lembro de você coordenando um fórum. Então, tem essas lembranças. Então, talvez você nem saiba disso, mas agora já aproveito para te agradecer e dizer que é uma honra ter você aqui. Estou muito feliz. Quando eu soube que você tinha a oportunidade de vir aqui para o Rio, eu falei, não, vamos gravar sim. Não vamos perder essa oportunidade, não. Então, seja muito bem-vinda. Saiba que realmente esse podcast vai ajudar muitas famílias, porque a gente sabe que você tem muita experiência aí na reabilitação. Na verdade, uma vasta experiência em diagnóstico, em triagem, diagnóstico e reabilitação, né? Então, esse episódio, a gente poderia gravar aí 3 podcasts em três temas diferentes que não iam se repetir. Então, obrigada pelo aceite do convite. E o microfone é seu. Pode... já para a gente começar assim, qual que é a mensagem que você gostaria de passar para uma mãe que acabou de receber o diagnóstico de que o filho vai passar por um processo de reabilitação auditiva com prótese? Primeiro eu quero segurar na mão dela, né? Porque eu falo que é um momento muito difícil para toda a família, e dizer para ela que o prognóstico é bom, né? Que bom que temos esse caminho. Então, que começa aí uma parceria, né? Que a gente precisa dela ali mantendo esse aparelho no ouvido da criança, e ela precisa da gente fazendo esse acompanhamento, porque eu sempre falo, não é só colocar o aparelho auditivo e acabou, né? Porque eu acho que o grande cerne da discussão hoje aqui é esse. Fechou-se um diagnóstico, indicou-se um aparelho, o que vem depois, né? Então, o que vem depois é muito importante. O que vem depois é importantíssimo, porque eu vou começar a desenvolver um cérebro auditivo, né? A terapeuta da reabilitação auditiva vai estar ali desenvolvendo esse cérebro auditivo. E quem faz o acompanhamento auditivo dessa criança vai precisar fazer exames auditivos regulares, né? Programar esse aparelho de acordo com esses exames regulares. Então, esse momento é muito importante, essa parceria família, fonoaudiólogo. Por quê? Porque a criança precisa estar com o aparelho no ouvido. Quem está com a criança o tempo todo? A família. Então, eu preciso que essa família colabore com esse processo de estar com o aparelho no ouvido para que essa criança aprenda de forma... receba a informação do mundo de forma... fugiu a palavra agora. Né? Adequada.
Exatamente. Eu acho assim, e cada criança é uma caixinha de surpresa, né? Junto com a família, que é outra caixinha de surpresa. Então, assim, às vezes a criança ajuda, mas a família tá insegura. Às vezes a família quer muito e a criança não ajuda, né? E esse acompanhamento faz parte muito a questão do acolhimento da família, o direcionamento. E é muito importante a equipe estar toda alinhada. Porque, assim, é fácil trabalhar com uma médica em que está alinhada com o que eu e Natália, a gente se programa. Eu acho que é um programa mesmo, né? Um direcionamento. Mas quando você, talvez, recebe uma criança vindo de lugares diferentes, eu acho que é um momento, assim, de falar para a família, olha, vamos respirar e entender que a partir de agora, você não está adquirindo um aparelho auditivo e ponto. Você está adquirindo um tratamento. É um programa de reabilitação auditiva, em que a gente tem que deixar claro, junto com o médico, porque assim, a palavra do médico, né? Quando o médico está alinhado com a equipe do fonoaudiólogo, é muito mais fácil convencer essa família de que ele vai precisar retornar nas consultas, que às vezes um tamanho do molde, um pouquinho entrou, que a gente pressionou um pouquinho mais e chegou um molde um pouquinho mais inchado. Tá tudo bem, é só ele retornar, gente, refazer a pré-moldagem, colocar de novo na orelha dele, né? E não tirar disso como um problema de, quero desistir do tratamento e não vou continuar. Queria escutar um pouquinho da Dani. Sobre isso mesmo, se você tem duas portas de entrada. Uma que os médicos enviam, né, te solicitando, olha, faz o diagnóstico e você até para uma ética profissional devolve o paciente com o exame, e tem os seus pacientes. Sim. Né? E aí eu queria escutar um pouquinho de você, se você conversa com a família, e qual é o momento que você conversa com a família sobre a importância desse acompanhamento. Exatamente como você falou. Eu tenho esses dois caminhos, né? O paciente que vem a mim para o diagnóstico, ele vai retornar para o médico, né? E geralmente eu entro em contato com o médico, eu até já conheço, para explicar um pouquinho o laudo, porque às vezes são exames mais complexos, e o médico, o colega, segue acompanhando. Quando é otorrino. Quando é pediatra, neuropediatra, às vezes o paciente acaba voltando para mim, né? Porque é um acompanhamento muito específico. E aí, nesse caso, eu retorno com o paciente, ele volta ou para uma consulta presencial ou para uma consulta online. E aí, eu indico a reabilitação. Quando é indicado o aparelho, né, a via de reabilitação é aparelho, eu começo, assim, tirando a ansiedade, né? Porque as pessoas acham que é simples assim, vai lá, compra o aparelho e sai usando. É isso que as pessoas acham. E aí vem o balde de água fria quando vê que não é mesmo. Não é. É difícil. Uma criança de 3 anos que vai colocar um aparelho pela primeira vez, num marco já atrasado, ela vai sentir muita dificuldade. Vai ser muito difícil. Né? Eu falo para a família, olha, o aparelho ele não é um mar de rosas. Ninguém prometeu isso. Ele é uma ferramenta. E vocês precisam ter paciência. Imagine hoje, hoje eu falei isso para a mamãe, imagine hoje se você tivesse que usar uma fralda geriátrica, a partir de hoje, para o resto da vida, todo dia, 20 horas por dia. Poxa, você ia estranhar, você ia querer tirar, você não ia gostar, você ia se incomodar, ia dar assadura, não é? Então, é a mesma coisa, é um processo. Eu acho que é uma adaptação, né, de todo o Começa sistema do corpo. Com a conscientização sensorial. Da família, que não é fácil. Por isso que eu acho super importante esses retornos regulares, porque você consegue acompanhar de perto, né? Às vezes a gente pega uma família que desaparece, e aí quando ela volta, às vezes o aparelho ficou 6 meses na gaveta e a criança 6 meses em privação sensorial. Né? Então, ultimamente eu estou trabalhando até em fazer um cartãozinho para a família, para voltar, né? Então, se a gente for seguir a literatura aí, a gente espera que o quê? Que no primeiro ano essa criança volte a cada 3 meses, no segundo ano a cada 6 meses, e após
no mínimo uma vez no ano. Para quê? Para fazer uma audiometria, porque esses limiares, eles podem mudar, né? A gente, muitas vezes, por exemplo, quando você fecha o diagnóstico de bebê com 1 mês de vida, muitas vezes você fechou o diagnóstico, a etiologia não está nem estabelecida, né? Então, assim, ele foi 1 mês para o processo de adaptação de aparelho. Mas e aí? Quando eu... E assim, Ubera, a gente faz 4 frequências, né? Como é que estão as outras frequências, né? Aqueles sons mais agudos e os sons mais graves. Como é que eles estão? Faz total diferença na hora de a gente programar o aparelho. Então, assim, eu acho que esse exame, a gente fazer o exame da criança, claro que às vezes com 1 mês a gente não vai conseguir, vai ter que repetir um BERA, mas a criança já fazendo 1 ano, a gente consegue começar a ter respostas confiáveis dessa audição. Eu sempre falo que a criança que fecha ali o diagnóstico com 1 mês, vamos falar do caso ideal, né? Falhou no teste da orelhinha, fez o reteste, a falha persistiu, com 1 mês ela fechou o diagnóstico. Perda moderada, foi para aparelho. Eu sempre peço para essa criança com 3 meses vir comigo de novo. Eu não tenho etiologia definida, eu não tenho nada ali. Com 3 meses, essa criança vai refazer a avaliação auditiva. E essa reavaliação, ela pode manter os resultados de uma perda moderada. Eu posso ainda ter uma etiologia desconhecida, né? Quanto citomegalo a gente vê por aí que passa, né? Ou ela pode ter uma piora nessa audição. E aí depois de 9 meses essa criança volta, só que com 9 meses ela já está na reab auditiva, ela já consegue fazer audiometria, né? E aí a gente vai espaçando esse tempo. E super importante também esses retornos, porque ela vem, a orelha cresceu, então o molde está frouxo, o tubo está duro, né? Então é hora de trocar molde, de fazer novas medidas de RCD, né? De fazer a validação da prótese, a verificação da prótese. É então... importante a gente deixar claro que toda vez que troca o molde, é importante remapear, né? Porque o mapeamento a gente vê a condição, né, da ressonância da orelha da criança. E aí ela se trocou molde é porque a orelha cresceu. Se cresceu, esse ajuste vai mudar em decorrência desse tamanho da orelha. Mas o que deixa, assim, de uma forma informal, né? De falar que em alguns casos é um desafio, né? Aqueles bebezinhos diagnosticados lá atrás, com 1 mês, 2 meses. E muitas vezes a gente direciona para uma reabilitação fonoaudiológica, que a gente vai solicitar a fonoterapeuta para nos ajudar a condicionar essa criança, para ela retornar e a gente já começar a catequizar ela a conseguir fazer uma audiometria. E com esses novos limiares, se a gente conseguir um que seja em uma orelha ou outro que seja em outra orelha, a gente já consegue fazer um ajuste muito mais fino, né? Fidedigno para esse aparelho auditivo. E consegue confirmar também, né, assim, se não piorou, se o limiar manteve. Então, assim, a gente tenta na nossa prática clínica, claro, que sempre que possível, a gente tentar botar a criança na cabine e começar a tentar achar os limiares, dependendo da idade da criança ou da condição da criança, né? Tem crianças que não aceitam fone, a gente até tem fone de inserção, mas eu acho que essa é a importância de a gente continuar acompanhando. Eu sempre falo para os pais, não é a compra de um aparelho auditivo, a gente está reabilitando a audição, e essa reabilitação vai ser para sempre, né? Eu gosto bastante do termo gerenciamento audiológico, né? Porque a partir do momento em que você fez o diagnóstico e iniciou o tratamento ali com o aparelho, essa audição ela precisa sim ser acompanhada, né? E todo o processo de verificação e validação desse dispositivo ele precisa acontecer, né? Então vamos falar aí no primeiro ano, no mínimo a cada 6 meses, a cada 3 meses, no segundo ano, no mínimo, a cada 6 meses e depois anualmente. É super importante. É mais ou menos isso que eu oriento, assim, a vinda do meu caso, né, assim, enquanto eu tô rindo, né, você precisa olhar o ouvido, ver se tem cera, gente. Às vezes acumula muito. O molde empurra. O molde, assim, o ouvido ele foi feito para se autolimpar, né, então toda aquela pele vai saindo e em alguns casos nem é tanto assim, né? Tem gente que faz rolha, né? Então a cera vai saindo, só que o aparelho empurra de volta. Então
E parece assim que nos primeiros meses, para complicar, né? Eu falei isso para essa mãe hoje. Falei, olha, parece que vai piorar, vai juntar mais cedo, porque o ouvido vai parar de ser autolimpante. Ele vai tentar jogar para fora, o aparelho volta para dentro. E vai ficar. E isso vai tornando o molde cada vez mais apertado lá dentro também. Porque você está juntando o molde, mais o conduto, mais a cera. E a cera vai tampando a cavidade, né? Por onde sai o som. Então, assim, não dá para ficar 6 meses, 1 ano sem aparecer. Tem que comum, tirar. Às vezes, a família sumir e, de repente, voltar assim, ele tá sentindo dor. Só que aí você pensa assim, pode ser uma otite externa, né? Que algo que também, justifique, né? Que é comum, mas algo que justifique a dor. E aí, quando a criança volta e você vai ver, ela tá com uma rolha de cera bem endurecida. E aí eu falo, olha só, antes de eu mexer em qualquer coisa, primeira coisa, retorno ao otorrino. Por quê? Porque o molde começa a comprimir aquela membrana e a criança começa a sentir um desconforto de, inclusive, pôr. Né? E aí o médico vai fazer a lavagem, limpar, tirar aquela cera. E aí as coisas melhoram. E é engraçado assim, quando eu falo para a família, olha, é importante voltar. Mas precisa? Precisa. Né? Então, ele volta no terceiro mês, né? Só que só do paciente voltar, daquele contato com a gente perguntar como é que está sendo a reabilitação. Muitos não vão para a fonoterapia. Isso é um grande desafio, assim, que eu e Natália, a gente está vivendo, diferente da Casa Caracol, né? Da sua realidade, que está tudo lá. Mas queria até escutar de você como é que é a adesão, quando você fala para a família, olha, a gente vai fazer um gerenciamento audiológico, que esse termo é muito legal a gente colocar aqui, né? Que isso tudo que a gente está falando é sobre esse gerenciamento. Mas e aí, quando você vai entregar para os pais, olha, o bacana disso tudo é que tem solução. O prognóstico é excelente, é ótimo. Desde que você faça tudo que a gente está solicitando que você faça. É muita informação para uma família no primeiro momento. Né? Eu falo que assim, tem o diagnóstico, que é um impacto enorme na família, tem o fato de usar um dispositivo auditivo, então é muita coisa. À medida que eles vão voltando, eu falo assim, eu tenho pacientes que a gente vê evolução na terapia, e isso está diretamente relacionado ao uso do aparelho, que a gente vê no acompanhamento do data logging. Então, o data logging, ele é uma memória do aparelho. Eu falo para os meus pacientes que o aparelho ele é dedo duro, né? Não dá para dizer que usa e não usa porque o aparelho registra, exatamente. Né? É tipo um GPS. Assim, exato, assim. Ele me conta o tempo que ele ficou funcionando, né? Então, ele me dá ali o tempo de uso. E aí você vê, às vezes a criança volta, eu sempre peço 15 dias, quando é criança, que acabou de fazer o diagnóstico, eu falo, vem com 15 dias, né? E aí às vezes eu olho ali, ele tá com uma média de 2 horas de uso, e aí meu coração se parte, né? Aí eu vou lá pra família sempre, olha, para ela desenvolver, eu preciso que o som chegue no cérebro, quem escuta é o cérebro. O ouvido, ele é só a porta de entrada. Então, o aparelho, ele tá aí ajudando esse som a chegar no cérebro. Mas para ele chegar, o aparelho precisa estar no ouvido. Então, é aquela velha frase, olhos abertos, orelhas ligadas, né? Então, vamos fazer um imã de geladeira e dar para a família, né? Para elas sempre lembrar do olhos abertos, orelhas ligadas. Porque se a criança tá com o aparelho, ela vai receber som de forma incidental. Lembrei o nome que eu queria falar aquela hora, né? Porque ela está recebendo informação auditiva o tempo todo. Né? Então isso é super importante, você vê na evolução ali, à medida que a criança começa a desenvolver habilidades auditivas, é a hora que o tempo de aparelho começa a aumentar. E quando você começa a mostrar isso para o paciente, né, a terapeuta está lá fazendo o gráfico do desenvolvimento das habilidades auditivas e de linguagem da criança, e ela mostra, ela estava aqui, agora ela está aqui, e eu mostro o data logging do aparelho, lembra que era 2 horas? Agora está 8, mas o meu ideal é no mínimo 12, né? Então a gente vai trabalhando junto para chegar lá, e a família vai entendendo a importância disso, de virar e falar, olha, quando ela está com o aparelho, ela vocaliza.
Quando ela não tá, ela não vocaliza. Sabe por que vocaliza? Porque ela tem o feedback do que ela tá ouvindo, né? Então, é nesse retorno, são nesses momentos em que a família volta que a gente consegue dar para eles também, né, a importância daquelas informações que a gente fala ali no começo e que às vezes é muita coisa. Eu acho que a criança também, quando vai crescendo, vai pedindo para usar, né? Porque ela já tá tão acostumada a ouvir bem. É que nem óculos, né? A gente coloca óculos no começo é estranho, depois a gente se acostuma a enxergar bem e é muito satisfatório usar óculos. É a mesma coisa do aparelho auditivo. No começo é uma adaptação e com o passar do tempo a criança vai gostando daquela sensação, né? E aí não pesa mais atrás da orelha. Aí tem o questionamento dos pais, mas será que ele vai ficar com a orelha de abano porque há algo atrás da orelha? Então tem várias questões que às vezes vêm mais da família do que propriamente da criança, né? Tem muito mito, né? As famílias, assim, como são a família que é a responsável pela reabilitação, né? Uma terceirização, né? Porque é um adolescente, e mesmo quando é adolescente também é difícil, né? Mas um adulto, ele é responsável. Agora, a família, aí você põe o pai, a mãe, às vezes as tias, né? Os avós, a babá. Então, assim, a escola, a professora, né? O grupo social. É muita gente ali falando. E é muita gente, às vezes, dando pitaco, né? E eu acho que isso é muita autossabotagem. Então, o que leva uma família a procurar um diagnóstico, a passar por todo o estresse, né? De não saber se a criança escuta, não escuta, passar por um diagnóstico, às vezes sofrido, né? E quando tem esse diagnóstico na mão, na hora de, né? Pô, finalmente chegou a hora de tratar. Usar 2 horas de aparelho por dia. O que você acha que acontece? Qual é a autossabotagem envolvida aí? Quem que tá vendo, meninas? Eu acho que falta um pouco de persistência desse grupo todo para que essa criança use o aparelho. Porque, assim, a criança, ela é desafiadora, né? E ela é muito inteligente. Eu falo sempre isso para os pais. Então, assim, se ela perceber que toda vez que ela tira o aparelho, eles não vão colocar de volta, ou que ela está chamando atenção pelo fato de tirar o aparelho, ela vai fazer isso para chamar atenção, ela vai fazer isso para ficar sem o aparelho, porque claro que para ela é um peso na orelha, é muito mais confortável ficar no silêncio do que ficar num lugar ouvindo um monte de coisa, é mais confortável. Então, assim, eu sempre falo para os pais, a criança não pode ganhar. A gente tem que ganhar, a gente tem que ser mais inteligente que essa criança. Então, a criança tirou o aparelho, a gente coloca o aparelho. Tirou o aparelho, coloca o aparelho, até que a criança vai se acostumar e vai entender, não, é isso que tem que ser. E é pro meu bem, né? E a família entender que é pro bem dela também. Mas a gente tem alguns pacientes que, às vezes, os pais têm dificuldade de passar pra família. Então, assim, pra cuidadora, pra avó que fica, né? Pra tia. Lá a gente costuma fazer assim. No dia que eu fecho o diagnóstico, que a gente já conversa sobre os próximos passos, eu já chamo as meninas da reabilitação. Então, o acolhimento ali com elas, ele começa ali. E quando elas chamam, às vezes vem na primeira consulta pai e mãe, aí na segunda consulta da reabilitação a criança já com o aparelho vai uma avó, na outra vai a outra avó, na outra vai a babá. Então a gente coloca todo mundo dentro da sala de terapia e todo mundo vai aprendendo, né? E é como a gente consegue atingir o objetivo. Até que chega a hora que a criança vem para um retorno e na hora que eu leio o aparelho ele desliga. Ela já olha brava para mim, do tipo, tirou o som do meu aparelho. Aí eu falo, opa, chegamos onde nós queríamos, né? Que é o momento em que ela não quer que você desligue mais o aparelho. Assim, na minha opinião, eu acho muito seguro a gente falar isso que a Natália falou, posicionar isso que a Natália falou, Edu. Olha, tem que ter persistência. Mas por que tem que ter persistência? Porque a gente tem segurança que o diagnóstico está correto e que o processo de adaptação está correto, né? Então, a gente vem em uma luta com a bandeira da importância do mapeamento de fala, que é importante fazer um mapeamento nesse processo de adaptação, porque, assim, o software do computador, ele sugere um ajuste. O tamanho da orelha também ajuda nesse ajuste. E a gente tem que alimentar esse software. Enfim, e aí a gente chega no denominador comum, que é o alvo. Atingindo o alvo,
é onde o médico vai se sentir seguro de falar, olha, você está bem adaptado. Então, assim, hoje, por curiosidade, aconteceu um caso de um paciente que a gente tem em conjunto, que a criança tem bastante comprometimento e está passando por esse processo de que a mãe está insegura, porque o aparelho está dando desconforto, e aí sempre vem na cabeça da família, da onde está vindo esse desconforto? Né? E pode ser milhares de justificativas. Pode vir do molde, pode vir do ajuste. Será que o ajuste está correto? Será que o molde está correto? Será que tem rolha de cera, né? Então, assim, Ou será que é só uma criança que não aceita algo, né? Ou será que é uma questão sensorial, né? E aí a família tá insegura de, tá machucando, é melhor não colocar. E aí ela retorna pro médico. Então, o médico, ele também precisa ter noção do quebra-cabeça, onde tá todas essas peças, para deixar ele seguro e falar assim, olha, pode persistir. Porque aí essa família vai chegar no otorrino e ele vai falar, olha, pode persistir. O aparelho tá chegando no ganho, o diagnóstico tá coeso, tá correto, e é uma questão de persistência, é uma questão de moldar essa família a uma nova rotina, né? E volta na gente, a gente fala a mesma coisa. E assim vamos, caminhando, né? Isso é importante. Essa família hoje veio ansiosa, porque eu fechei o diagnóstico em maio, né? Então, uma série assim de agendas, dificuldade de horário e tal. Efetivamente, a criança estava usando o aparelho há 20 dias. E aí a família desesperada, assim, com medo de estar machucando a criança. A criança não é uma criança verbal, então ela não tem comunicação verbal. É uma criança com múltiplas deficiências, né? Então, ela não expressa sentimento, não diz se tá bom, se tá ruim. Então, a família não sabe se tá machucando, não tá. Tô usando as palavras que a família trouxe. Ainda com dificuldade de manuseio. Aí, o que eu fiz? Eu peguei, fui olhar o ouvido, fui ver, tirei cera, expliquei que pode dar otite, é normal. Expliquei que vai acumular cera, vai dar a impressão que está fazendo mais cera. Falei como é que pode, como é que faz para limpar o aparelho. Falei, bom, agora eu vou te dar o aparelho na mão, você vai colocar, porque às vezes, até você se adaptar, colocar o aparelho no ouvido do seu filho, vai machucar um pouquinho, porque você também não sabe, a família está aprendendo. Aí usei a estratégia ali de lubrificar um pouquinho o Collie Johnson. Mas eu não sabia que era assim, eu estava passando só assado. Como é que você faz para limpar? Eu tô lavando. Eu falei, você tá lavando o quê? Pensei, né? O que você tá lavando? Não, eu tô lavando o molde e o tubo. Eu falei, mas você tá lavando esse tubinho aqui? Tô. E aí, como é que você faz para secar? Tipo assim, nada. Eu falei, olha, não pode, porque se fica uma aguinha ali dentro, ela vai evaporar e ela vai sair por um lado e por outro. Se sair pelo lado do molde, menos mal. Se sair pelo lado do aparelho, vai umedecer todo esse circuito, que não pode. Então, vamos lá, vou te ensinar. Ensinei a comprar aquele fio dental Superfloss para limpar e tal. Então, assim, são coisas totalmente corriqueiras que vocês já falaram, mas que com certeza ali na hora. Nesse caso, o mais interessante é que não deu tempo de falar. Porque a criança tá há 20 dias, né, em teste. Ela foi. E é muito bacana a gente ter a oportunidade de discutir isso aqui. Porque ela foi junto com uma condição de uma família que o pai chegou junto com a avó, a mãe chegou um pouquinho atrasada por conta do trabalho. E aí a gente orientou tudo, mas não foi captado da forma que deveria captar. Mas a gente faz isso. É um processo. Esse retorno, ele precisa ser muito próximo. Porque se ele não for muito próximo, vai gerar uma angústia. E a angústia é muito assim, eu adquiro ou não adquiro esse aparelho? Porque é algo custoso, né? Existe um valor por trás de todo esse tratamento. E aí, eu disponibilizo desse dinheiro ou não disponibilizo? E a minha opinião é que faltou um pouquinho, talvez, uma proximidade com essa família para ela poder entender que ela ainda está em período de teste. Ainda não é o momento de fechar. Quantos pacientes ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 4 meses num processo para fechar?
mas eu acho que né? é assim, porque a família... Tem famílias que são... Você vê como varia. Tem famílias que são super assim, né? Que quer cada... E tem outras famílias que já são mais relaxadas e que dão um espaço maior e fica... Às vezes fica com dúvida. Porque a gente é assim. Claro, Às vezes a gente vai para uma consulta médica, metade do que foi dito a gente não assimila. Não, até com idoso ou com adulto. A gente também empresta aparelho, vende aparelho para adulto, idoso. Outro dia uma senhora eu botei em teste. Aí era 3 horas da tarde, saiu de teste, toda feliz. Quando foi, eu dou meu telefone. Quando foi 11 horas da noite, toca meu telefone, eu olhei, era ela. Eu falei, meu Deus! Que deu? Ela deve estar ligando errado, né? Eu pensei, Ops! ela deve estar ligando errado. Aí atendi ela, oi Natália, tô ligando pra saber se eu coloquei meu aparelho pra carregar direito, porque eu não lembrava mais como é que era. Aí eu ensinei assim, que na hora da consulta eu expliquei várias vezes, mas ela não absorveu tudo, ela tava ansiosa pra chegar em casa. Então assim, imagina uma criança, né, assim, que a gente tem toda aquela expectativa e ainda a criança não fala, não diz se tá ruim, se tá bom. É complicado. Eu acho que a família veio mesmo porque estava sofrendo, né? Tava querendo saber, porque quando colocou o aparelho, ela ficou mais atenta, mas depois passou. Não, e a referência dela é você, né, Dani? Assim, você que fez o exame, você que falou que tinha perda auditiva, sempre eles criam uma referência, né? E foi um E aí exame você- difícil, é uma criança com múltiplas comorbidades, assim. Então, realmente é vínculo, né? O ideal dos mundos seria a gente ter uma clínica todo mundo junto. Todo mundo junto, Todo assim, mundo só andar. atender. Primeiro andar, segundo andar. Você, Primeiro gente, andar, triagem, reabilitação. né, Gabi? Primeiro andar é só triagem, só os bebezinhos recém-nascidos fazendo triagem. Segundo andar é só diagnóstico, né? Terceiro Tudo. andar. Terceiro andar, reabilitação. Aparelho, e depois Consultórios outros, fonoterapia, Tem que físio. ser, eu sempre falo lá na clínica que tem que separar a reabilitação, porque eles fazem muito barulho. Eu preciso de silêncio. Não, a crianças audiometria dormirem. também. Aqueles, de repente a Adriana tá lá, daqui a pouco tem, a audiometria também, tem que ser Não, a barulhento. terapia de DA é super barulhenta. Eles chegam fazendo barulho, eles saem fazendo barulho, a terapia é barulhenta. Aí eu falo, meu bebê tá dormindo. Pois é, lá na clínica é um problema, porque quando tem audiometria não dá pra colocar Vera com sono. Tem que ser, assim, no máximo motoemissões, que a gente faz, assim, no primeiro horário, 1 hora dá pra fazer pra Adriana começar, porque não dá pra fazer. E, Dani, deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Uma criança com comorbidade, né? A gente fechou o diagnóstico com 2 meses e aí ela retornou, tá adaptada, tá usando o aparelho, mas não tá desenvolvendo a falha, a linguagem, enfim. Você vai solicitar que retorne, né? Quando que você acha que é necessário repetir esse BERA e o incômodo que isso traz para a família quando você coloca essa necessidade? Eu acho que isso é muito importante a gente falar aqui. As nossas angústias também de ter que falar para essa família, olha, vai ter que repetir o BERA, porque a gente está com BERA de 2 meses atrás, né? E como a família encara isso? Você já fala lá atrás, você aguarda para ver como é que vai ser o decorrer e o desenvolvimento da criança? Eu acho que quando eu faço diagnóstico, assim, de bebês pequenininhos, né, assim, 2, 3 meses, 2 meses que a gente pega logo no começo, você vai, isso, já fez o diagnóstico, vai encaminhar para reabilitação e aí você vai entrar no esquema do gerenciamento. Agora a gente já tem um nome para isso, né? Então é com 3 meses e normalmente volta com 6. Então eu sempre peço para voltar, olha, volta antes de 1 ano. Quando volta antes de 1 ano, eu falo, olha, já é suficiente, já é assim uma bênção. Porque aí entra dentro dos critérios do Ministério da Saúde entre 7 a 9 meses, idealmente. Com 7 a 9 meses, avaliação comportamental, né? Porque repetir o exame, muitas vezes uma criança rígida, sem nenhum outro comprometimento, é mais complicado fazer com sono, né? Então, voltar antes de 1 ano, antes de 1 ano, idealmente entre 7 a 9 meses, para a gente reavaliar, ver como é que está esse conduto, porque aí já, na minha cabeça, né, já deu tempo de ir para a reabilitação, passar essa fase difícil aí dos primeiros meses, já vai voltar para a gente repetir essa audiometria. Então aí eu tenho 4 frequências no BERA, eu vou confirmar essas 4, vou conseguir mais uma, né? Vou, de repente, colocar algum outro teste, consigo mais 2, e aí a gente vai somando.
Quando é uma criança com múltiplas deficiências, que a gente não vai conseguir, às vezes, um teste comportamental, aí tem que avaliar. Sempre que possível, avaliação comportamental, porque às vezes colocar uma criança dessa em centro cirúrgico, também. olha, eu tenho pego cada caso tão difícil, assim, já nem me abalo mais, me preparo e vou. Mas são casos, assim, muito difíceis. Então, para sedar novamente, é um pensamento que a gente tem que avaliar muito. Se há ou se algum indício, eu vou conversar, se há algum indício de progressão, vamos tentar alguma coisa comportamental. Eu já tenho um BERA ali, um BERA confiável. Então, vamos tentar alguma avaliação comportamental para confirmar, né? E tentar acrescentar. Agora, se de todo não está batendo, tem um BERA aqui, a avaliação comportamental não tem nada a ver com o que está ali. Aí, tem que repetir mesmo, não tem jeito. Mas é sempre uma dor, né? É uma outra coisa que eu ia falar para vocês que acontece muito também. A criança que tem uma perda sensório-neural, às vezes eu falo assim, virou o tempo lá em Manaus, tem umas 4 mães que falam pra mim, fulano não tá querendo colocar o aparelho no ouvido. Aí eu falei, tá gripado? Que o que acontece? São crianças que fazem orelha média, né? Fazem infecção de orelha média. E aí, existe uma perda. Quando essa secreção vem, essa audição piora. E aí, o que acontece? O aparelho não dá jeito. Aí, o que acontece? A criança arranca o aparelho, porque aí ela não vê benefício com ele, ela não quer ficar com ele. Aí, as mães me ligam, tá gripado? Então, corre pro otorrino, vamos tratar essa orelha média, né? Aí, passou com o otorrino, fez o tratamento. Pós-orelha média, tem que reavaliar, né? E aí, nova regulagem. Eu tô colocando esse questionamento porque é uma angústia minha e da Natália. Como está os limiares dessa criança? Não só as que estão com comorbidade, porque as que não têm comorbidade, a gente se sente muito mais segura porque a gente faz esse acompanhamento. Mas as que têm, a gente sempre fica assim, meu Deus, qual é a hora real da gente indicar um novo BERA e talvez com sedação? E aí eu tô polemizando, talvez, aqui, para a gente pensar, nós 4 juntas, porque é uma realidade que, às vezes, se a gente conversar com a família lá atrás, passou essa confusão do teste, a criança já está aceitando um pouco melhor, a família, a avó, a babá, o pai, a mãe já está orientado, tá tudo bem. E, de repente, nesse retorno de 3, 6 meses, será que não é a hora e não facilitaria a gente já conversar com essa família como vai ser o gerenciamento? E a gente teria 2 linhas a seguir. Uma em que a criança vai ajudar desenvolvendo, a gente conseguindo condicionar ela, conseguindo seguir captando mais 1, 2, 3 limiares no decorrer da vida, mas tem a linha daquelas crianças que vão ter outros problemas envolvidos. E talvez essa é um questionamento meu. Será que não vale a pena a gente alinhar junto à família, já mostrando as 2 vias que a gente tem? E aí é uma pergunta mesmo, quando tá na hora de a gente falar, olha, não vai ter jeito, a gente vai ter que fazer um novo PEAT. Se for o caso, a gente vai, se não tiver como fazer em sono natural, que é o melhor dos mundos, a gente vai ter que sedar de novo e para trazer segurança para outra ponta, né? Eu acho que se a criança não evolui, né? Ela não responde bem com o aparelho, ela não evolui. Não aceita o aparelho. Ou não aceita o aparelho ou não evolui bem com o aparelho. Então, a gente já tem dúvida aí, né? Se está sendo benéfico ou não. E você não consegue nada comportamental. Eu acho que sempre tem que tentar o comportamental antes. Sim, com certeza. Mas a gente tem um paciente que fez BERA bem novinho, com 1 mês, 2 meses, e colocou o aparelho. Assim, ele é uma criança que com 6 meses eu acho que seria interessante reavaliar, e não sei se as respostas vão ser fidedignas com 6 meses. Ele talvez seja uma criança que eu já converso com os pais de ele fazer um BERA daqui a pouco, assim, até os pais já estão com vontade de procurar. Mas aí é até mais tranquilo, porque se ele fez diagnóstico com 1 mês, com 6 meses, e é para repetir, para ver como é que tá ali, eu já tenho
né? Já Exatamente. tenho ali, ó, tá aqui, Vou bater em cima, né? vou bater. chegar, Então, com 6 meses, até um ano dá pra fazer, tranquilamente, né? É. O problema são essas crianças que você tá falando, eu acho que tem que acompanhar. Por exemplo, você tem um BERA numa determinada data, uma criança fez com 1 ano. Nos próximos 6 meses, você vai trabalhar auditivamente em cima desses resultados. Sim. A partir daí, se você começar a observar que não teve melhora, que não tá respondendo, e vinha vindo com evolução, né? Porque você tá com um resultado aqui, ó, fresquinho. E vem vindo com evolução, com uma boa regular. É importante dizer, né, minha gente, que a gente tá falando de aparelho que está sendo regulado de acordo com um BERA, de frequência específica, dentro dos padrões técnicos adequados. Esse aparelho ele foi bem selecionado, bem ajustado, validado e tudo mais, né? A gente está levando isso em consideração. E com um diagnóstico seguro com dentro diagnóstico dos parâmetros. a gente está falando dessa categoria. E a criança está vindo bem, só que de repente tem uma quebra, parou por algum motivo, a terapeuta de linguagem está falando, olha, não estou me evoluindo aqui, olha, teve um stop, aí é o momento de repensar uma reavaliação auditiva. E a reavaliação auditiva tem que ser feita. Agora, se está tudo indo bem, né? E continuar com aquela avaliação de orelha média, né? Não, sem orelha média não haja gato. Então, assim, dentro de 1 ano, você pode pensar em reavaliar, sempre com método comportamental, primeira escolha. Porque realmente, às vezes, levar uma criança para o centro cirúrgico tem que ser uma decisão assim, tem que ter um benefício muito. Olha, o meu objetivo é esse, eu tenho uma forte suspeita de que evoluiu. Porque se está vindo bem, eu quero saber só se está tudo bem, então é comportamental. Agora, para botar a criança na sala, tem que ter assim, uma justificativa plausível, porque às vezes envolve um risco grande, principalmente nessas crianças sindrômicas, envolve custo, estresse, então assim, tem que ter uma justificativa. Agora, está evoluindo bem, parou, não está evoluindo, o aparelho está todo reguladinho, está tudo bem, está bem selecionado, aí realmente a audição pode ser um problema. Eu concordo plenamente contigo, é a conduta que eu tomo. Se algo não está bem, a gente precisa olhar para essa audição. E algumas crianças que a gente tem aí o histórico sabe a etiologia, sabe que o caráter dessa perda ele é progressivo, entendeu? Eu tenho pacientes... Ou então alguma criança que fez algum tratamento com alguma droga ototóxica, por exemplo. Tem alguns pacientes que estão fazendo terapia usando medicação ototóxica para tumor, assim. Então você sabe que tem zerou. Que refazer. Aí tem que refazer. E aquela, eu vou complicar. Olha, e aquelas, essa hora, segunda-feira. E aquelas que têm otite de repetição com frequência. Aí você bota um tubo, pronto. Mas aí botou o tubo. Deixa o tubo lá. Continua com as otites. Não pode, sim, não pode. Melhorou, mas vai entupiu melhorar. o tubo. E aí é uma questão otorrinolaringológica que vai ter um manejo específico para cada caso. Né? Vai ver adenoide, quando vai ver amígdala. Tem como limpar? Não, tem que trocar. Não, necessariamente. Quando entope o tubo, esse tubo ele vai ocasionalmente vai encrostar um catarro ali dentro. O problema é quando contamina cronicamente esse tubo. Aí, minha gente, é um Deus nos acuda, porque fica uma orelha secretiva, infectada, contaminando e condutiva. Olha, gente, eu vou falar um negócio. Essas otites de repetição numa criança com perda auditiva, elas acabam com a reabilitação e com a progressão da criança. É uma coisa impressionante. Mas você diz sem tubo? Sem tubinho, essas otites médias agudas recorrentes. Criança que tem perda auditiva sensório-neural, é usuária de aparelho, está em terapia de reabilitação e faz otite de repetição. Mas aí, dependendo, ela entra em critério para colocação de tubo. Aí você tem que olhar, primeira coisa, adenoide, né? Ver se tem alguma bandeira levantada aí, alguma bandeira vermelha para imunodeficiência primária. Então, tem que ter um bom imunologista para fazer uma avaliação. Olha aqui, o tamanho da equipe só aumenta. O quarto andar vai ser só assim. Especialistas associados. Gente, mas é impressionante, porque a criança, ela tá aqui no desenvolvimento. Nesse momento, ela para tudo, ela fica muda, aí a mãe fica desesperada. Ele não quer pôr o aparelho, Gabriela, ele não tá falando, ele evoluiu, será que a perda piorou? Aí eu, vem cá, deixa eu ver. Aí eu vou ver, às vezes, sei lá, o tubo do aparelho, o gancho travou, não tá saindo som, a gente sempre quer ver o que tá acontecendo. Mas isso que a Dani tá falando aconteceu em casa, na minha casa. O meu filho tinha otite de repetição, ele colocou o tubo,
orientado por otorrino, por pediatra, e continuava. Ou Guia. Caiu o tubo, Caiu o depois que caiu tubo, depois continuava com a de repetição, bota tubo de novo, não bota, fui na imunologista, e ele teve que fazer um tratamento profilático de antibiótico durante 1 ano, né? E aí, depois que passou esse 1 ano, ele teve mais 2 episódios, mas não com aquela frequência, e aí melhorou, né? A idade melhora, acho que a gente pode escutar até um pouco você sobre isso. Mas é isso, a equipe só aumenta. E a importância dessa criança ficar próxima, né? Mas é assim, é das mães pirarem, né? Elas, nossa, eu sei que elas me ligam, né? E realmente para o desenvolvimento ali, e aí até sarar tudo, melhorar, e a criança voltar de novo pro desenvolvimento. Uma criança mas que isso- escuta normal, às vezes que não tem perda auditiva, sofre, né? Isso assim, eu Isso vejo meus filhos, eu vejo que acontece. não tá escutando, eu já falo, ih, Acontece com as leva lá pra fazer crianças exame, tá com otite. normovintes. Então, essa É. flutuação... E é lógico que o impacto é muito maior para a criança que já tem uma perda X. Você coloca um 2x. catarro ali que varia. Então, às vezes, o catarro tá fluido. Às vezes, o catarro tá uma cola. Às vezes, tem pouco catarro. Às vezes, tem muito catarro. Isso flutua limiar. Numa orelha tá X, na outra orelha tá Y. Ou seja, é o pior cenário. Perda auditiva com catarro no ouvido e o catarro varia. Usuário de aparelho auditivo. É o pior cenário. Então, assim, eu sou super a favor do tubo. Eu acho que o tubo de ventilação, com raras Ajuda. exceções, é lógico que não é um procedimento, mas, assim, ele alivia muito. É lógico que E bem indicado, né? bem indicado. E você tem que falar para a mãe que, olha, esse tubo ele vai drenar. Então, você vai trocar um ouvido seco, molhado lá dentro que você não vê, e o que não vê a gente não sente, por um ouvido que você vai escorrer muitas vezes, ficar escorrendo. Mas vai drenar. E vai evitar que você tenha... Então, a gente, assim, no último ano, assim, das vezes que a gente indicou tubo lá na clínica, né? E deu certo, a maioria das vezes foi resolutivo. Lógico, tem os casos difíceis, quando se fica contaminando, né? Quando sai antes e precisa recolocar. O do Pedro saiu em 2 meses. Então. Não deu nem Lá cosquinha. no consultório a gente tem muita experiência com paciente fissurado, né? Então, aí a gente tem que optar por colocar tubo de longa permanência e rezar para o tubo ficar por muito tempo. O que é uma longa Eles permanência? fazem Quanto tempo? muito, né? Ou então, os tubinhos de curta permanência, eu digo isso, ó, curta permanência é uma média. O que é uma média? É uma curva, né? Então, a gente torce para ficar 2 a 3 meses. Pode ser que fique mais e pode ser que fique menos, fique 1 mês. Então, é o tempo daquele tubo ventilar a orelha média, fazer com que aquele epitélio, né, aquele revestimento da orelha média volte a ser um epitélio normal e não um epitélio secretor, que a tuba volte a funcionar. Então, se tem adenoide grande, tem que tirar a adenoide, porque a adenoide entope e junta a bactéria em cima da adenoide, faz um microfilme ali atrás. Então, tem que tirar. Então, dá tempo para a natureza agir ali, né? No paciente fissurado, já tem a questão da alteração ali na tuba auditiva por causa da fenda do palato. Então, a inserção muscular ali daqueles músculos que abrem a tuba tá toda errada. Então, a tuba não vai abrir direito. Então, vai aumentar a secreção lá dentro. E aí, você precisa colocar os tubos de longa permanência, que, em média, devem ficar mais de 6 meses. Ou por muito mais tempo. E, às vezes, ele sai sozinho. O tubo de longa também sai. E aí, tem que colocar de novo e aquele coisa. Então, é uma balança, né? É uma incerteza, não dá para garantir. Mas o benefício eu ainda acho que é muito maior você deixar uma orelha ventilada ali. Gabi, conta um pouquinho da Casa Caracol pra gente, assim, pra gente Nosso sonho. entender o que De todo mundo, né? que é. Então, a Casa Caracol, ela é um sonho mesmo, né? Eu acho que as meninas tiveram a oportunidade aí de passar pelo CEAC, Centro de Audição na Criança, que era o laboratório, é ainda o laboratório de pesquisa da linha. Não tem mais a linha, eu acho, audição na criança, hoje tem outro nome. Mas tinha uma linha antes que era dedicada ao estudo, né, do diagnóstico, triagem, diagnóstico e reabilitação auditiva na infância na PUC São Paulo, que foi onde nós fizemos mestrado e doutorado. E o laboratório de pesquisa dessa linha era um centro de saúde auditiva de alta complexidade na época, hoje já é SER, né? E com práticas, né, eu falo que com uma estrutura voltada, uma estrutura adequada à prática que você realiza, né? Então, uma sala
com bom espaço, uma cabine acústica com bom espaço para fazer uma audiometria infantil, né? Onde a gente tinha vários profissionais trabalhando em conjunto ali no diagnóstico e na reabilitação. E quando eu saí de lá, que eu me mudei para Manaus, eu sempre tentei, em cada lugar que eu entrei, construir um pouquinho daquilo, né? E é difícil, porque eu acho que você precisa viver aquilo para você conseguir reproduzir, né? Eu não tive sucesso. Aí chegou uma boa hora, eu falei, chega, eu vou fazer o meu espaço. E aí foi onde eu montei a Casa Caracol. Eu comecei, eu e uma colega, era eu no diagnóstico, ela na reabilitação. E hoje a gente já está num espaço grande, já temos 3 reabilitadoras, mais gente no diagnóstico, e lá a gente consegue realmente fazer triagem, diagnóstico e reabilitação auditiva. E assim, o que é bacana da trajetória é que a Gabi, quando se mudou, né, você conseguiu estar dentro de 2 hospitais, então iniciou dentro de um programa de triagem auditiva, né, o Natal, em que ela triava e as crianças que falhavam, ela já direcionava para o diagnóstico. E aí, hoje feito o diagnóstico em conjunto com o otorrino, iria para reabilitação, né, para prótese e assim, reabilitação. Seria muito mais fácil, né, se a gente tivesse inserida dentro de um programa de triagem auditiva e esse caminho para esse gerenciamento fluir melhor. Nós tivemos uma formação muito forte, né? Daquelas de que não é só fazer triagem auditiva. Eu falo isso para todo mundo, né? As pessoas montam um serviço de triagem, elas querem fazer triagem, pronto. Eu falo que a responsabilidade de quem faz triagem é enorme, porque a gente tem que ir atrás daquela criança, né? Eu sou responsável pelos bebês que falham, eu estou ali atrás dos bebês que falham. Hoje nós triamos em média mês de 350 a 400 bebês em Manaus, né? A gente tem o controle disso. Mas é maternidade particular, é serviço privado, né? Então essas crianças elas falham na triagem. Por mês, a gente está com uma média aí de 350 a 400. Sabe, vamos falar que a média é 350. Né? Então, essas crianças que falham, elas já saem com o referenciamento para a Casa Caracol. Correto, né? Bem orientado, porque aquelas crianças que falharam, né? O fonoaudiólogo treinado para acolher, já começa o acolhimento da família ali. Ela já sai com a data do reteste. Elas são crianças de alto risco ou crianças A gente tem uma UTI, né? Numa das maternidades a gente tem uma UTI neonatal com 19 leitos. Então... Tem uma porcentagem daí. E tem. Você deve ter, né? Assim, mas em geral, dessas crianças, pode ser geral, qual porcentagem que vai para o diagnóstico? A gente tem uma evasão muito baixa, porque a gente tem o telefone da mãe, né? Não tem jeito, tem o suporte do serviço social, a gente fica no pé. Olha, eu vou contar uma história engraçada para vocês. Uma semana atrás aí a gente implantou uma menina de 1 ano e 9 meses que falhou na triagem com a gente, falhou no reteste e não veio para diagnóstico. E a gente ligou, acionou o serviço social, o número não atendia, nem chamava. Ela bloqueou a gente, né? Gente, olha. E aí, olha só, a menina foi surda. E aí, quando ela foi marcar o diagnóstico com a gente, ela não conseguia marcar, porque ela tinha bloqueado o telefone da clínica que estava molando ela. Isso chama, sabe como? Karma instantâneo. E aí, ela abriu um saque para conseguir fazer o agendamento, e aí no fim, quando eu falei, olha, ela não escuta, aí eu puxei a ficha, eu falei, mas olha, a mãe já tava aos prantos ali, né? Putz, o sentimento de culpa enorme, eu falei, calma, dá tempo, a gente já foi, né, uma perda profunda. Quantos meses ela te procurou? Implantou com 1 ano e 9 meses. Não, quando ela voltou? Ela voltou pro reteste com 15 dias, ela não aderiu ao diagnóstico, porque ela acreditou que era bobagem. Mas aí quando é que ela voltou? Então, quando é que ela voltou? A criança com 1 ano e 9 meses. Porque não desenvolveu a falha linguagem. Foi pro neuro. O neuro pediu... Tava indo pro neuro, porque era uma criança extremamente agitada.
Então, Mas o neuro encaminhou pra o vocês? neuro pediu para fazer avaliação auditiva. Agora, senhor, tá vendo? E aí a referência dela de avaliação auditiva era lá. Então, Cara, assim, Mas você vê, assim, acontece. acontece, Mesmo mas tendo todos a Mesmo questão a da gente negação, né? Dentro de um programa certinho, a família Ela chorava negando. tanto Nossa, eu comigo fico pensando, na sala. essa mãe, ela não vai se recuperar nunca disso. Porque realmente, assim, né? Foi uma falha e qualquer um podia falhar também. A gente exatamente. cansa É um de momento falar, não é difícil, nada, isso não né, é com nada. 15 dias. Às vezes acontece tanta coisa, a gente não sabe da missa à metade Sim. dentro de uma casa. Mas essa mãe, gente, ela vai se culpar pro resto da vida, né? Aí, mas eu falo que a gente, na medida do possível, a gente tenta, e a criança que falha ali no reteste com as meninas, ela já sai com a data do Bera. Porque antes a gente fazia o caminho certo, que é mandar para o médico e aí perdia. Então ela já sai com a data do Bera. Então ela chega no médico com Bera já. Eu encurtei esse caminho, porque senão a gente perdia muito. Quantos profissionais você tem lá contigo que fazem o Bera? O Bera Você ainda faz? Não, eu faço. O Bera eu não largo nunca. Eu tenho É tipo assim, a cachaçinha. A gente adora. minha cachaçinha. Eu tenho 3 profissionais no Bera, eu tenho 3 reabilitadoras. E você que treinou as 3? Sim, são meus Que é difícil, né? ex-alunos. Você ter. É. Você não tá mais na faculdade, né? Não, eu saí, não leciono Não tem mais. pena, não tem jeito. A gente tem uma Tá. demanda muito grande ali. Manaus é uma capital que atende muito interior. Então, acaba que a gente recebe muito paciente do interior do Amazonas, né? Que não tem triagem, não tem... Não, eu imagino. A gente fala, a gente vive aqui, que é Cidade Grande é isso aí também. Imagino, né? Num centro maior, mais distante aqui do Sudeste. Nós fizemos uma parceria muito legal com os pediatras. Eu falo que a gente tem que se aproximar deles, ser parceiro deles, porque o otorrino, ele não recebe a criança, né? Quem faz o acompanhamento nos primeiros anos de vida é o pediatra. É isso aí. Então, É o eles pediatra, eu precisam concordo. nos ajudar a identificar a criança de risco que não fez o Bera, né? É uma coisa que eu não falei. No nosso programa de triagem, não foi aceito a realização do Bera no bebê com indicador de risco no hospital. Então, ele é feito fora, né? Então, a gente faz emissões em todo mundo. E o bebê que tem risco, ele sai já com a data do Bera agendado. Mas quando falha ou não? Não, Ele ele indicador de risco. tem indicador de risco. Ele faz autoemissões ele faz também, autoemissões e e depois ele é vai pro encaminhado para o Bera E pós-alta. esses voltam. Bera Eles automático, voltam. né? Vamos deixar É. avisado. E dessa galerinha aí que eu não sei se a gente você chegou a responder mais ou menos. Quantos que vão, dessa galera toda que você tria, desses 350 bebês, qual a porcentagem que vai para o diagnóstico, mais ou menos? A gente tem, Por mês? A gente tem uma 6%. A gente tem 6%, a gente tem um índice de falha grande, porque a alta lá é 24 horas, não é 48. Então, E a também gente, deve ter uma galerinha do alto risco que deve estar, né? a gente tem... Mas é um número a muito... gente- É um número bom. porque a gente acaba marcando o reteste de 15 a 20 dias pós-alta, né? E aí já libera um monte, né? Mas ainda é 6%, a gente não consegue chegar no 4%. Não, mas a gente entende que é com E- 24 horas, né? E assim, o que a gente mais tem pego são perdas pequenas. Leves, né? Leves. Também, né? E essas perdicas, elas vão se transformando em profunda no primeiro ano de vida da criança. Então, aí a importância de estar ali perto. Infelizmente, o diagnóstico etiológico não E é a triagem uma pegou essas realidade. perdicas? Pegou. Ó, triagem. Porque às vezes, né, a gente sabe que tem, a gente briga pela terra, mas a gente sabe das limitações, né? Aí Que pode não pegar. E mesmo assim, olha, você vê. A gente tem eu tô com uma paciente agora, na realidade ela é irmã de uma paciente minha. E essa paciente, nossa, colocou o aparelho com 3 anos, enfim, hoje já tá implantada. E aí a mãe me liga e fala assim, Natália, a Carol, que é a filha dela mais nova, que tá com 4 anos, a gente começou a perceber que ela tava com dificuldade para ouvir, né? O balé falou que ela tava sem ritmo na hora do balé. E aí a gente foi no médico, fez um Bera, deu um Bera profundo, uma criança de 4 anos. Eu falei, mas só fez o Bera? Aí ela eu falei, mas por que não fez uma audiometria? Ela, não, porque não indicaram audiometria, só indicaram o Bera. Aí eu chamei a mãe pra vir. Então, deixa que eu vou fazer uma audiometria nela. E aí ela veio e ela me contou a história. E foi isso, assim, ela tem indicador de risco porque ela tinha uma irmã já com deficiência auditiva e só fez emissões.
e falhou. E aí depois os pais me contando que ela fez novamente as emissões no reteste, que demorou muito e passou. Mas os pais até falaram, e contaram a história da irmã, mas enfim, foi feito isso e ela foi liberada. Ela foi uma criança que com 4 anos ela desenvolveu a fala normalmente, mas como o histórico da família deve ser algo genético, é uma perda progressiva. Fui fazer a audiometria dela, ela devia ter uma audição normal. Ela tem uma perda que começa em 20 decibéis e acaba profunda, assim, uma super rampa. E assim, eu atendi ela e depois eu fiz o molde para ela colocar o aparelho e já indiquei para otorrino para ver se tem questões de implante. E ela, nesse 1 mês que eu fiquei sem ver ela, fazendo o molde, ela já começou a perder a fala. Isso mexeu muito comigo, porque assim, em 1 mês a criança piorou muito a dicção, a inteligibilidade da fala dela, para mim, completamente diferente. E é uma criança que tinha que ter sido acompanhada com uma irmã já com problema auditivo, né, desde o nascimento. Ela tinha que ter sido acompanhada mais de perto, não foi, né? 4 anos, né? Com 4 anos. Hoje. Eu falo que bebê de risco tem que fazer o monitoramento auditivo, check-up auditivo anual. Não adianta, tem que fazer. É outra questão também desse gerenciamento, assim, não só para pacientes que usam aparelho auditivo, de indicadores de risco. Não. Lá em Manaus, quais são os indicadores que você mais vê, assim, mais frequência chega na Casa Caracol? Para acompanhamento prematuro extremo que ficou na UTI, os pediatras aprenderam bem. A gente fez uma... Não é... Porque eu fiz uma carteirinha, né? Então, eles ganham uma estrelinha. Tem até um lema, saúde auditiva em dia vale uma estrelinha. Então, a gente já fala para a família, tem que vir fez a triagem, então vem entre 6 e 9 ali, que é a idade que a gente já consegue um comportamental legal, e depois disso anualmente, exceto aqueles indicadores de risco que a gente sabe, citomegalo, aí eu faço a parte. Né? Mas de um modo geral, todo mundo vem ali entre 6 e 9 meses e depois anualmente. Então, eles adoram. Porque que passou. Esse é o bebê de risco que passou, né? Então, eles têm lá na carteirinha de vacina deles o papelzinho e aí toda vez eles vêm para ganhar a estrelinha. Né? E a gente tem tido uma adesão muito grande, né? E a gente já identificou muita criança aí. E você tem a parceria do pediatra, né? Por isso a proximidade. Eu tenho pediatras assim, coraçãozinho para eles. A realidade, Dani, com essas crianças que chegam de falha, de triagem. Porque assim, aqui no Rio é um caos, né? Olha, eu também não posso falar não, meus pediatras então, com uma leva mas boa. Assim, você tem um número que falha na primeira triagem lá do hospital, recebeu alta, que te procura para fazer a triagem do PEAT ou não? A sua realidade é mais já direto para o diagnóstico? Mais direto para o diagnóstico. Eu não faço triagem, né? Eu não tenho serviço em hospital, então o que eu pego são as crianças que falham na triagem, vão para os pediatras, o pediatra já olha aquilo e já fala, não. Vai para o diagnóstico, ou então vai fazer o reteste comigo, aí sim. Então, às vezes falhou na triagem da maternidade, vai fazer o reteste comigo, porque sabe que se não passar, eu já vou dar meu jeito. Ou então chega lá já com 1, 2, 3, 4, 5, 6 triagens, né? Reteste, aí não, e vai para lá. Então, os pediatras, eu também concordo, eu tô assim, uma gama boa de pediatras. Eu acho que tá sendo muito falado, né? Que estão assim, numa gente nova, sabe? Esse povo já passou pela curva de aprendizagem. Então, já veio. Muitos que eu já retornei com paciente com perda auditiva. Então, quando um pediatra... Porque se a gente for ver, o pediatra atende tanta criança, e a porcentagem de crianças com perda auditiva é pequena. Então, muitos vêm pouco. E quando o pediatra acerta o diagnóstico, dá uma bola dentro dessa, né? De mandar e vem alguma alteração, ou o contrário, né? Come uma bola e deixa passar... Isso marca a vida do pediatra. Você disse tudo. Depois disso, eles não deixam passar mais nenhum. Depois disso, assim, um citomegalozinho, assim, um contato, uma IgG com um citomegalo ali, dá dúvida,
ele já marca. E esses Então, de risco, eles têm a prática de pedir para você fazer esse gerenciamento? O nome é gerenciamento? Monitoramento. Monitoramento. O gerenciamento a gente faz na criança surda que usa aparelho. Uhum. O gerenciamento inclui tanto a avaliação auditiva quanto os ajustes do aparelho auditivo. manejo, né? Agora, a criança que passou na triagem, É monitoramento. ou check-up auditivo. Eu sempre, quando eu finalizo um BER, eu sempre coloco lá o que eu vejo qual é o fator de risco, e aí eu coloco, olha, para esse fator de risco X, é recomendado, coloco a importância do monitoramento. Olha, para esse fator de risco aqui, citomegalo, reavaliar em 3 meses. Ou reavaliar, eu vejo lá a tabelinha, o que é? Então, é malformação, é síndrome genética, é perda auditiva sem etiologia definida. Então, eu coloco no meu relatório. Boto lá no final, observações. Porque, às vezes, eu não sei quem vai fazer esse monitoramento é o pediatra. E, às vezes, ele não tem não Conhecimento, sabe, né? Normal, né? tudo bem. E mesmo que a mãe mude de pediatra, mude de cidade, tá lá Ela escrito. fica sabendo, tá Tá documentado. documentado. Então, eu coloco com métodos comportamentais. Sempre boto isso, né? E, na maioria das vezes, eles voltam para fazer. Então, às vezes, não vem comigo, mas eu vejo na clínica fazendo exame. Tá bom, eu sei que tá lá, a Adriana vai ver qualquer coisa, entendeu? E assim, a gente sabe, o monitoramento auditivo, ele é uma bola de neve, né? Porque vai aumentando cada vez e Número assim, de crianças, a gente né? tem uma quantidade de monitoramento auditivo enorme lá. Então, assim, eu precisei de braços, porque no começo a Gabi dava conta, hoje a Gabi, nossa. Porque aí você no diagnóstico até 6 meses com BER e depois você precisa de gente para fazer áudio infantil. E profissional para fazer áudio infantil, gente. É pra fazer áudio, né? Já tá difícil. Já tá muito Infantil, difícil. então. É muito difícil. Tá todo mundo partindo para terapia e tá muito difícil. Então aí você tem que ter cabine, né? Equipamento e profissional para fazer isso, né? Quantos estão lá com você? Ó, quer dedo? 9. A gente só a equipe de 9 no momento. Olha lá. A equipe Gente, de 9. é um andar mesmo. Tem que fazer Casa Caracol, assim, É uma beliche, não. empresa. Sobradinho. Prédio Caracol. E aí depois, tudo bem. E ainda tem a parte da terapia de estimulação de linguagem. Então, lá o nosso foco é surdez, né? Uhum. Então, a terapia de reab auditiva é só para crianças com implante e com aparelho. E quando a criança tem uma outra questão, por exemplo, uma criança autista, Junto ou uma com- criança com uma outra síndrome junto? Ela vem. A gente tem, inclusive, tem crianças com TEA implantadas, tem crianças com TEA usuárias de aparelho, né? Tem crianças com outras síndromes, usuárias de aparelho, elas seguem na reab auditiva e, quando necessário, sempre a troca com outro profissional. E quando a criança precisa de pré-implante? Tem um otorrino lá? Você aceita currículo? Aceito, nossa. Então, nós temos parceria com alguns otorrinos na cidade que estão começando o caminho do implante lá, né? A Casa Caracol, ela faz todo o preparo, a avaliação, né? Quando a gente vê que realmente a criança não evolui mais ali com o aparelho, o tanto que a gente precisa, né? Para que ela desenvolva fala por via auditiva, a gente faz o encaminhamento para um dos parceiros da cidade, e geralmente eles operam com um otorrino consultor que vai, Dr. Felipe aqui do Rio, sempre vai muito para lá, e aí nós seguimos depois pós-cirurgia com a ativação, os mapeamentos, e ela segue ali dentro da clínica no setor de reab auditiva. Então, fecha o ciclo, né? Daqui a pouco você está recebendo os convites de casamento dessa criança. Aí eu quero só ver, não é? Não, é impressionante, Não porque eles já estão assim. A Casa Caracol vai fazer 5 anos agora, quinta-feira. Olha! 5 anos de existência, e a gente tem criança aí já 4 anos implantada já falando tudo, já caminhando para uma alta de terapia. É muito gostoso, né? Lá no prédio. Então, a nossa dificuldade é essa, né? A gente tem equipe, mas a equipe, assim, cada um no seu CEP, né? Então, lá no consultório,
tem as meninas. Tem, lá no prédio tem a Valderez, né? Que trabalha com Isso reabilitação. facilita bastante. Mas foi coincidência, não foi nada planejado. Quando a gente escolheu a sala, ela já estava lá. Desde que o prédio foi construído, ela já se mudou para lá. Então, de vez em quando, eu cruzo com as crianças no elevador. Né? Às vezes a mãe fica me olhando, assim, né? Mas é totalmente aleatório. E as crianças vão crescendo, né? Então, assim, vida que segue, deu tudo certo, né? A gente vê que, olha, hoje eu falei para essa mãe, falou, olha, guarda essa data, guarda a data de hoje. Daqui a um ano, você vai olhar e falar, nossa, ai, como eu sofri, mas agora tá tudo bem. Você vai ver, tudo vai passar. Eu falo que é mágico porque você vê a evolução da criança, você vê a evolução das famílias, né? Eu tenho família que hoje eu brinco com eles e eles falam, eles têm todo um carinho pela gente. Eu vivo cruzando com eles no corredor e eu falo, nossa, mas vocês deram tanto trabalho. Aí eles falam, você teve muita paciência com a gente. Como a vida segue. Qual que é o maior trabalho, assim? Agora vamos falar para os pais que vão ouvir. E assim, a gente tem sempre aquela que toda família traz, assim, na sua prática, ó, na sua também, de vocês também. Quais são as três maiores dificuldades, assim, ó? Eu acho que é a ansiedade de entender que é um processo, né? Porque eu acho que existe aquela ansiedade de colocou o aparelho ou ativou o implante, mas ela não tá falando. Quero falar? Não tá falando ainda? E é um processo. Então eu falo assim, tá, ativamos o implante aqui, ela acabou de nascer para o mundo dos sons. Então a gente comemora a idade da criança, mas a gente comemora a idade auditiva. Então se ela tem 6 meses de idade auditiva, eu vou esperar um comportamento de um bebê de 6 meses para audição e fala. Né? Então, até eles entenderem, incorporarem, e eu falo que as meninas da Reab, elas fazem um trabalho sensacional com essas famílias, porque elas vão, eu falo assim, empoderando, catequizando essas famílias e elas se transformam, né? Você tem psicóloga na equipe? Não, mas faz uma falta. Porque eu acho que essa é uma demanda, né? Uma questão psicológica. Eu tenho até uma pessoa, mas eu não tenho espaço hoje para Daqui a pouco vai mudar de novo. Toca a Gabi fazer obra. Não, mas assim, faz muita falta. Faz muita falta mesmo. Porque eu falo que às vezes fica uma carga tão grande na gente, né? Porque não é, a gente não trata a criança, a gente trata a família, inclusive a criança, né? Olha e a só, família que traz as demandas, né? Voou o tempo. Não acredito, já? Falta 15 minutos então pra tá bom, gente. Tem mais tempo. Mas passou muito rápido. Sim, com certeza. E na sua experiência, qual que é a maior dificuldade? Eu acho que a maior dificuldade é a família entender que o aparelho auditivo faz parte do processo da reabilitação auditiva. E as famílias chegam ainda muito focadas na questão, quanto é o produto e / tecnologia. Então, eu sempre tento, mesmo com 2 horas de atendimento, então, os nossos primeiros pacientes, a gente, com o diagnóstico perfeito, pronto, porque né, a maioria, né, quando não tá com o diagnóstico pronto, a gente nem inicia nada, eu só faço de reencaminhar ele para refazer o diagnóstico. Mas assim, o paciente chega com o diagnóstico pronto, a gente fecha 2 horas na agenda. E essa conversa com a família, o acolher, mesmo a gente conversando com o tempo, com o acolhimento, a família está focada no qual vai ser o custo do produto. Isso muitas vezes, quando ela sai dali, olhando toda a nossa estrutura, os equipamentos, com o encaminhamento do médico que solicita o mapeamento de fala, mesmo assim, ela sai dali assim, eu quero saber quanto custa o aparelho. E muitas não, poucas, né? Mas algumas ainda escolhem adquirir o tratamento, porque infelizmente é o tratamento que a gente oferece, né? A reabilitação auditiva que a gente oferece. Muitas vezes o paciente vai na esquina, porque a esquina tem uma loja de aparelho auditivo que oferece aquela mesma marca pediátrica e aí adquire o aparelho nesse outro lugar. Então, assim, isso é uma dor que a gente tem, compartilha. E, na minha opinião, se você me perguntar o porquê eu acho isso, é porque a gente não está
ainda, né? Quem sabe um dia inserida dentro de um lugar que seja igual à Casa Caracol. Eu acho que o fato da criança estar sendo chegar num lugar e ter tudo naquele lugar faz total diferença dela entender que ela está sendo tratada, né? Quando o paciente sai do hospital, aí retesta num lugar, nesse reteste, vai para o otorrino, né? Um otorrino, esse otorrino envia para o diagnóstico. Aí essa criança cai no diagnóstico, volta para esse otorrino. Desse otorrino, chega na prótese. Aí ele entender que ele não está comprando um aparelho auditivo, entender que ele vai precisar ter esse gerenciamento com a gente, isso é um desafio enorme. Isso traz uma angústia muito grande para mim e acredito que para a Natália também. Né? Por isso que ele precisa voltar no médico e aí o médico acolher ele e às vezes até fazer orientações que não cabe, que eu digo, na prática, né, do médico. Isso eu tô falando da Dani, que tem super paciência. Imagina aquele médico que é mais aquele perfil de meia hora. Mas eu falei pra você botar o aparelho auditivo e aí ele volta. mas vê ali também. Você tem entendeu? que montar uma equipe que fale a mesma língua, né? Isso deixa a família segura, porque quando um fala uma coisa, o outro fala a outra, a família... Mas mesmo a gente tendo a equipe, os pacientes chegam de vários lugares, né? E aí a gente tem que ter tempo daquela família entender. E ela não vai ter esse entendimento em uma consulta de 2 horas, nem na segunda, nem na terceira. Ela vai ter esse entendimento no decorrer do tempo, confiando. Eu acho que o que atrapalha muito hoje são esses grupos de WhatsApp. Nossa. E grupos de internet, que aí, assim, as famílias recebem um diagnóstico, entram nesse grupo cheio de dúvidas e acaba que essas dúvidas, às vezes, não são sanadas por pessoas que têm essa experiência, né? São sanadas por pessoas... Enfim, passando a sua própria experiência, né? Mãe de outra criança que teve uma experiência X ou Y. Então, assim, hoje em dia as famílias já chegam já minadas de uma informação que não foi passada pela equipe médica, pela equipe da Dani, pela gente. Uma coisa que a gente pode refletir também é a gente trabalhar a nossa escuta. Porque eu acho que cada família é diferente. Se a gente conseguir ouvir ela e entender, né, qual é a maior dor dela ali, porque às vezes a gente vai com o discurso, já tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo. Então, pronto, fica muito às vezes ela não está pronta para aquilo. Ela tá super reativa, né? Então, escutar, entender, né, qual é, e aos poucos você vai trabalhando. Eu tenho famílias que voltam 3 vezes comigo, às vezes numa semana, e eu tenho famílias que vêm uma única. Então, eu acho que cabe a gente também ter essa escuta, sentir o que está acontecendo ali e tentar conduzir da melhor forma eu possível. Acho que pra gente, assim, como a gente sabe que o prognóstico é bom, né, se fizer tudo certinho, então a gente passa de uma forma, de repente, mais leve para aquela família que está cheia de dúvidas, cheia de questões para sanar, e a gente está tratando aquilo como algo não que a gente esteja desvalorizando o que a família está sentindo, mas a gente sabe que o prognóstico é bom. Então, assim, a forma que a gente passa, de repente, não está sendo como a pessoa estava querendo ouvir, né? Então, isso que é complicado também, assim, eu falo assim, às vezes, assim, o médico se formou, aí tem que falar que o paciente está com um câncer. Né, os primeiros pacientes, ele vai sofrer para falar aquele diagnóstico e depois ele já entra na tipo rotina. Uma banalização. Eu lembro a gente no SEAC, a primeira vez que a gente falou para uma criança, eu estava contigo até, que o bebê tinha perda auditiva, eu chorei junto com a mãe, porque aquilo para mim, hoje em dia, eu já sei, não, tem perda auditiva, mas tem solução, calma, gente, é só uma perda auditiva, né? Acho que é diferente, né, a forma que a gente Mas sabe enxerga. Que até hoje, quando eu vou dar um resultado, eu não dou na hora, né? Então, eu faço o exame. Quando tá normal, a gente sabe que tá normal, até porque se não estiver normal, a gente tem que tomar as medidas ali na hora. Então, quando tá normal, ok. Agora, quando não tá, que eu sei que tem perda, que tem alguma coisa, eu não dou o resultado na hora. E aí, quando o paciente tem o otorrino, eu encaminho o exame para o paciente volta para o otorrino, né? Então, quem tem que passar essa informação, até para eu não ser invasiva e ter alguma contradição ali entre as condutas, porque realmente cria ruído, né? Agora, quando o paciente ou é meu, ou então é de um pediatra, eu sempre marco uma
quando o paciente é meu, vai voltar comigo, ou então, quando é do pediatra, uma devolutiva. Mas sempre a hora de passar, o resultado ainda é, para mim, uma hora muito delicada, né? Então, essa questão que a Gabi falou de ouvir, de tentar ver como é que é a dinâmica da família, como é que é o jeitão da família, e aí pensar assim, quais são as estratégias, precisa de ser um pouco de psicóloga, né? Qual é a estratégia para usar? Porque é muito difícil, ainda não, essa coisa assim de, não, vou devagar, como é que eu vou abordar esse tema para não desestruturar a família toda? Então Porque a criança nasce uma expectativa de uma família toda ao redor, né? Assim, de que seja tudo normal, né? E a perda de audição, por ela não ser visível, quando aparece, né? Acho que é um choque muito grande. E aí é como se ele fosse atingindo. Fiz a triagem, falhou. Aí fiz o diagnóstico, veio o diagnóstico perda auditiva. E agora, qual é o próximo passo? Vai vir a prótese. Aí chegou na prótese. Qual vai ser o próximo passo? A reabilitação auditiva. E essa linha recortada é complicado, porque no meio vão ter variáveis, e a Natália colocou muito bem, os grupos, né? Esses grupos de usuários, eles são maravilhosos, excelentes. Eu entendo que é importante essa troca, mas cada criança é uma criança, cada diagnóstico é uma diagnóstico, cada experiência é uma experiência. E muitas vezes, se você participa e lê mensagens dos grupos, está sempre muito voltado para qual a marca do aparelho auditivo, qual a tecnologia que você investiu, né? O que aquilo... mas o meu filho adorou, não tirou o aparelho. Aí vem outro e detestou o uso do aparelho. E aí cai no que a gente começou o podcast. É muito diferente de uma família da outra, a condição da orelha. Lá na clínica, a gente, quando observa que uma família está com muita dificuldade nesse processo, a gente, às vezes, a Temisa coloca uma terapia em conjunto com uma outra criança ou com duas crianças de outra família, que a família já está mais envolvida no processo, e aí a troca entre elas, naquele momento intermediada por ela, ajuda muito. Ajuda. Na nossa recepção, a gente tende a marcar o dia das crianças, né? Porque eu e Natália, a gente adapta juntas a primeira vez. E aí, quando tem um remapeamento, porque teve uma troca de molde, uma família está na recepção e a outra está saindo com a pré-moldagem que vai iniciar o teste ainda. E é muito legal, porque quando você pega uma criança falando na recepção, né? E aí a mãe abre o olho e fala, poxa, esse pode ser o prognóstico do meu filho. Isso é muito importante. Mas eu volto a dizer, assim, lá, quando pega muito essa coisa de qual é a melhor tecnologia, qual marca a gente já direciona para o pediátrico, né? Mas quando falar qual é a melhor tecnologia, e a gente tem que ir desmistificando, olha, todas vão te dar acesso à fala, né? Todas vão te oferecer o que o seu filho precisa, que é ter acessibilidade à fala e desenvolver a fala e a linguagem. Esse é o meu objetivo e o de vocês. Agora, a tecnologia, ela é importante? É importante. Bem como o sistema FM também é importante. Aí, quando eu coloco ainda outra coisa que eu prefiro colocar ainda, quando eu estou tirando a pré-moldagem, porque senão eles ficam muito mais reativos quando eu venho, depois de um tempo, falar sobre o sistema FM. E é complicado, assim, e desmistificando que não é a aquisição de um produto. É um tratamento e uma reabilitação auditiva que a família está aderindo ali no nosso centro auditivo, né? Acho que é isso. Eu tô aqui pensando, poxa, queria tanto assim ter essa integração no mesmo ambiente, né? Porque acaba tendo várias variáveis. A gente teve isso no SEAC, né? Então tinha o otorrino, né, no SEAC. Tinha fono... tinha otorrino, tinha foniatra, tinha neuropediatra e tinha a equipe da Reab toda ali junto com o diagnóstico. A gente fica até triste. Fazer o diagnóstico, a gente vê a criança evoluir, era lindo de ver, né? Que a gente viveu isso, né? Porque quando dá certo, gente, é uma beleza. Você vai, faz diagnóstico, um mês, tá
o diagnóstico está feito, manda para prótese, não, vai. Então, a gente tem vários pacientes assim, né? Mas, às vezes, cara, o paciente se desvia, vai pegar atalho, e aí eu já entendi que eu tenho que respeitar. O paciente decidiu, eu orientei, né? Mas o paciente decidiu fazer Z. Eu fiz minha parte. Tá bom, tudo bem. A gente já Eu teve sei alguns que casos não é de o ideal, desvio. eu sei que não vai dar certo, eu sei que esse paciente vai em algum momento retornar, ou então nunca mais vou ver esse paciente, mas foi a escolha dele. Eu tenho que estar ciente, assim, de que eu fiz a minha parte, que eu tive paciência de explicar, que eu fiquei lá o tempo que foi suficiente, que eu deixei claro, que eu coloquei importância. E tudo bem, o paciente vai decidir, não tem como obrigar, não tem como pegar na mão e falar, agora você vai, não vai. Então eu falo, não, eu fiz a minha parte. Às vezes volta 1 ano, 2 anos depois, assim, eu falo, cara, dá vontade de falar, tá vendo? Bem assim, né? Eu não falei, mas eu falo, olha, então agora vamos fazer uma política de redução de danos. Infelizmente, olha, cada caminho, cada atalho. Vem cá, me dá a mão, vamos começar do zero de novo juntas. Vamos dar tempo, claro que dá. Vamos lá, retomar. Olha só, os 15 minutos voou. A gente tem poucos, 5 minutos. Eu acho isso, eu achei assim, um papo leve, né? É uma troca de dores, né? De direcionamento. Mas eu acho que é isso. A gente, mesmo no Rio de Janeiro, realidades diferentes, né? E deixar aqui a reflexão, né? A reflexão para os colegas pediatras, para os outros otorrinos, para as famílias que assistem, né? Da importância de nos ajudar também nesse processo. Porque às vezes não depende só de nós, né? Não depende só do médico, não depende só do fonoaudiólogo, não depende só da família. Eu acho que é conseguir aí construir esse caracol de sucesso, né? Eu acho que Ele está crescendo. Eu acho assim, finalizando, vou passar a palavra para as meninas, agradecer você ter vindo aqui no Rio de Janeiro e aproveitar, tirar desse tempinho para conversar com a gente. Dizer que é possível, tá? Eu encontro muita gente, a gente acabou de chegar de congresso, né? Mas não dá para fazer. É possível. Então, para os serviços, em todos os lugares do Brasil, que está aí, né? Que acha que dá para fazer, dá para trabalhar direitinho, né? Sem infringir aí nenhuma prática, barreira, né? Dá para você trabalhar direitinho, é possível sim, basta querer, tá? No público, no privado, no público SUS, no privado plano, no privado, dá para você trabalhar direitinho, prova aí a Casa Caracol e outros tantos exemplos que a gente conhece por aí, né? Dizer que é sempre uma inspiração e que esse papo com certeza vai continuar quando a gente acabar aqui. A gente não sabe falar de outra coisa. Exatamente, tem um monte de questões aí que eu tenho certeza. E dizer que foi uma delícia. E o recado para os pais, tá? Comprar aparelho auditivo não é comprar um óculos de sol, né? Não é comprar um sapato, não é um bem de consumo que tem um preço, mas ele precisa ser monitorado, precisa ser gerenciado, não é botar no ouvido, sair andando e achar que tá tudo certo, que acabou o problema. Essa é a minha mensagem final. Eu queria que a Nath e a Gabi falassem. Muito obrigada. Você é um exemplo para mim. Depois que eu me formei, eu fui para São Paulo fazer o mestrado e Gabi foi a primeira pessoa assim, que eu acompanhei fazendo um diagnóstico. Eu achei tudo aquilo muito lindo. Sabe quem tá com paciente meu? Mabel. Sério? Tá vendo? Mabel tá precisando vir aqui também. Mais uma filha lá da PUC. Mas obrigada mesmo por esse tempinho. Foi maravilhoso. E volte sempre. Próxima vez que estiver no Rio. E eu que agradeço de coração, gente. Foi um prazer, né? Eu parabenizo vocês pelo espaço, porque eu acho super importante levar esse tipo de discussão não só para outros profissionais, seja otorrino, seja fonoaudiólogo, mas principalmente para os pais, né? Porque falta informação para eles, né? Então é um espaço muito importante. E eu agradeço imensamente, é uma delícia estar aqui com vocês. Vocês 3 são queridíssimas para mim. Então volte, ó. Vamos brindar. Obrigada. Obrigada. Valeu.